Quer dizer que você já está com a sua cédula de identidade paraguaia na mão? Parabéns! Pessoal, eu decidi deixar esse vídeo público. Esse é um dos vídeos que geralmente fica somente dentro do espaço do cliente no Grupo Romper, porque ele é um vídeo muito importante. Ele é um vídeo que ele fala do leque que abre quando você pega a tua cédula de identidade paraguaia na mão. Muita gente não percebe que existe essa diferença. Agora você tem sim alguns benefícios, alguns superpoderes aí, né? Você passa a ter a partir de agora, mas lembre-se que você também tem obrigações, né? Junto com grandes poderes vem grandes obrigações, não tinha um negócio assim lá do Homem-Aranha, né? Então, nesse vídeo, eu, Marlon, dono do maior escritório de imigração do Paraguai, eu vou trazer para vocês de uma forma bem técnica o que muda para quem tem a cédula de identidade paraguaia. E a primeira coisa que vocês vão ver ou não ver ninguém falando é que a cédula de a identidade paraguaia, ela sozinha, ela tem 3 níveis. Por quê? Porque a cédula ela é respaldada num segundo documento e esse segundo documento pode te dar mais direitos ou não aqui dentro do Paraguai. E o nome desse documento é residência/admissão, que existe a temporária de 2 anos e a permanente de 10 anos, tá? A admissão, que está aparecendo aí na sua tela, é o carnê onde o governo paraguaio fala assim, irmão, pode ficar aqui dentro do meu território nacional, pode investir, pode estudar, pode morar, no caso de aposentados, que são os jubilados, entendeu? A primeira, geralmente, em 95% dos casos, é uma temporária, uma admissão, uma permissão temporária de 2 anos, mas existem a galera do Investor Paz, existem os uruguaios, os equatorianos, os filhos ou os casados com paraguaios e paraguaias, que conseguem pular direto para a residência permanente de 10 anos, tá bom? Então, a gente vai lembrar o quê? Marlon, existem 3 estágios. 3 estágios. Primeiro estágio, cédula de identidade mais residência temporária de 2 anos. Alguns direitos. Cédula de identidade mais residência permanente de 10 anos. Todos os direitos do primeiro combo que a gente tinha na temporária, mais alguns direitos. E, por último, quem já tem a cédula paraguaia, mas já passou pelo processo de naturalização e hoje é um cidadão paraguaio, aí consegue todos os direitos da cadeia de direito aqui dentro do Paraguai. Vamos lá? A primeira prioridade do imigrante não é a identidade. É sempre ficar de olho e fazer a manutenção no seu carnê, na sua residência temporária, na sua admissão temporária ou permanente. E por quê? Porque este documento é o documento que valida outros documentos. Ele é o documento base. Então, por exemplo, vocês vão perceber que às vezes o teu registro de estrangeiro da Interpol está com validade de 5 anos. Às vezes a tua habilitação tem uma validade de 5 anos. Às vezes a tua cédula de identidade, em outros tempos que o sistema não estava tão atualizado, tinha uma validade de até 10 anos. Mas o teu carnê temporário tem uma validade de 2 anos. Quando esse carnê vencer, todo o restante vence, tá? Então, toda a sua documentação de identificação aqui dentro do Paraguai respeita os prazos, tá? A fecha de validade, a gente chama aqui dentro do Paraguai, da admissão, seja ela temporária ou permanente, tá? E você só passa a não precisar mais ligar para isso quando você passa por um processo judicial de naturalização, caso você queira chegar a ter a cidadania, mas isso é papo para outro vídeo. Então, lembre-se, o documento que eu mais tenho que cuidar, se você está na temporária, é esse cara aí, admissão temporária, né? Só uma dúvida legal aqui, vocês vão perceber que em toda a documentação que você faz nas taxas do site do governo, em todo lugar, este documento é chamado de residência temporária, tá? E só no carnê impresso, no cartão impresso, que está a palavra admissão. Muito bem. Eu vou fazer um vídeo de como você faz a manutenção da tua residência temporária, da tua residência permanente e, inclusive, do teu processo de naturalização também tem obrigações que você tem que fazer para manter a manutenção, tá? Vamos lá. O combo inicial sempre é cédula de identidade paraguaia mais
residência / admissão temporária, tá? Tem uma validade de 2 anos. Aqui a gente já tem uma porrada de coisa, uma porrada de leque que abre para a gente, como conta bancária plena, sem ser conta poupança, que é a conta de Aoro, né? Conta de Aoro é poupança, são as primeiras contas que vocês vão ter aqui. Registro único do contribuinte, que é um número fiscal para você já poder ganhar dinheiro dentro do Paraguai. Esse primeiro RUC, pessoa física, é muito parecido com o nosso MEI lá no Brasil, para prestadores de serviço, tá? Você já pode abrir empresa, né, uma ES ou uma sociedade anônima, você já pode tirar suas habilitação de carro e moto, ainda não pode de caminhão, entre outras, você já pode se cadastrar no Instituto de Previdência Social, né, e a gente vai falando sobre tudo isso um pouco mais para frente. O que não pode aqui? Você não pode usar a carteira, a cédula de identidade paraguaia como identificação para viajar dentro do Mercosul. Talvez muita gente não saiba disso, nem a galera das aduanas, mas você ainda não pode usar a cédula de identidade não na sua residência temporária para viajar dentro do Mercosul. Para se identificar em outros países, você ainda tem que se identificar com a cédula brasileira. Para votar, para colocar definitivamente um imóvel no seu nome nesses 2 primeiros anos, você não consegue, tá bom? Depois nós vamos para o combo número 2, cédula mais residência permanente, que te dá todos os benefícios da cédula mais residência temporária, mas agora sim se identificar dentro do Mercosul com a cédula paraguaia, votar e ser candidato em eleições municipais. Aqui você já passa a ter carteira de habilitação de ônibus, de caminhão, entre outras, crédito no longo prazo, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, registro definitivo de imóvel e posse e porte de armas. A gente fala ali na frente do vídeo, eu estou fazendo só um resumão para vocês sacarem do que a gente está falando aqui. Número 3, combo número 3. Aí aqui é o combo master, né? Que é onde a gente quer chegar. Cédula mais cidadania, tá? Então vamos lá. A cidadania a gente consegue depois de 3 anos morando aqui dentro do Paraguai, já tendo a residência permanente, a gente entra com um processo judicial de naturalização com um dos advogados do Grupo Romper. Depois de 2 anos a gente consegue se naturalizar para ter os direitos de cidadão. Aí a gente tem todos os benefícios que eu falei dos outros combos, mais passaporte paraguaio, voto nacional e cargo público. Sim, a maioria, quase todos, na verdade, sim, os cargos públicos do Paraguai, para ser funcionário público, você precisa da cidadania. Galera, eu também fiz algumas anotações aqui para mim não esquecer, que é o seguinte: com a cédula permanente, eu posso viajar, então, entre os países do Mercosul? Vamos lá. Nós participamos de um tratado chamado de Tratado Mercosul. Nesse tratado, hoje está Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e sim, Bolívia está. Legal, 5 países. Nesse tratado, inclui a identificação, a viagem, a ideia lá da carta verde, quando você vai usar o teu veículo para vir visitar a gente aqui, ou vice-versa. E nesse tratado também eles deixam claro que para um cidadão de qualquer um desses países integrantes do bloco viajar para outro país integrante do bloco, não é necessário o passaporte. Com a cédula de identidade destes países integrantes do bloco, você pode se identificar e passar a fronteira. Então, ou é passaporte ou é a cédula de identidade, tá? Claro aqui que não pode ser carteira nacional de habilitação, carteirinha lá do Exército, carteira da OAB, carteira de identidade daquele país, a oficial mesmo, e passaporte. Tá? Dentro do país, aí é outro papo. Por exemplo, lá no Brasil eu andava só com a minha CNH digital. Aqui não. Aqui eu tenho que andar com a identidade paraguaia. Ela é a minha única forma oficial de se identificar para as autoridades, para fazer as movimentações aqui. Tá? E aí, o que acontece? A gente tira uma segunda identidade, que é a identidade paraguaia. Então, a gente tem a brasileira e a paraguaia. Aí muita gente fala assim, poxa, então agora eu não vou mais usar o documento brasileiro, eu vou usar o documento paraguaio. Vou ali na Argentina comprar um vinho e um azeite de oliva. Não anda valendo tanto a pena assim, mas ainda tem gente que vai. E aí você usa a identidade paraguaia.
o que a legislação fala? A legislação fala que essa identidade, para ser válida como identificação, você já tem que estar no segundo combo, que é o cédula de identidade paraguaia mais residência permanente, tá? Então, o que acontece é que os outros países não têm acesso ao sistema do Paraguai e eles não sabem se você está na permanente ou se você está na temporária. Então, pode ser que, por não saber essa informação, eles aceitem, por não saber essa informação que eu estou trazendo para vocês aqui. Mas na legislação, você pode sim se incomodar. Então, enquanto você ainda está no período de residência temporário, quando você for entrar na Bolívia, na Argentina ou no Uruguai, ou você usa o seu passaporte, ou você usa a sua cédula de identidade brasileira, tá bom? Marlon, e no Paraguai, eu preciso me identificar? Eu estou lá no período temporário ou permanente. Qual que eu uso? Aí sim, para entrar e sair aqui no Paraguai, você para de usar passaporte, você para de usar a tua cédula de identidade brasileira e você começa a usar o seu carnê de admissão temporário ou a sua cédula de identidade paraguaia, até porque você precisa deixar registrado no sistema entradas e saídas para fazer a manutenção, principalmente quem está na temporária, não pode ficar mais do que 12 meses fora do Paraguai, sem ter entrado um dia, pelo menos, no Paraguai, porque na legislação de imigração do Paraguai, quem está na residência temporária não pode se ausentar mais do que um ano, e quem está na residência permanente não pode se ausentar mais do que 3 anos. Então, com cédula temporária, não posso me identificar para entrar no Brasil, no Uruguai, na Argentina e na Bolívia. Ainda tenho que usar minha cédula brasileira, só quando eu for para permanente que eu posso, tá bom? O leque dos 3 combos e o que cada um destrava. Agora a gente vai entender realmente o que cada combo destrava. O combo cédula de identidade paraguaia mais residência temporária, admissão temporária, a gente vai chamar de combo 1. O combo cédula de identidade paraguaia mais residência permanente, a gente vai chamar nesse vídeo de combo 2. E o combo cédula de identidade paraguaia mais processo judicial de naturalização aprovado, a gente vai chamar de combo 3. Quando eu conquisto o combo 1, que é a residência temporária mais a cédula de identidade, o que eu já posso fazer? Número 1, identidade eletrônica. Lá no Brasil a gente tem o GOV, né? Aqui a gente também tem. Vai aparecer, inclusive, na sua tela aí o site onde a gente faz isso depois que sai a nossa cédula de identidade, tá bom? Vai ter um vídeo também demonstrando para vocês como ativar isso aqui, mais para frente. Agora você pode ter uma conta bancária plena. Então, o que acontece? Alguns brasileiros foram lá no Atlas e abriram a sua conta bancária com a cédula de identidade brasileira. Outros brasileiros foram lá no Banco Basa e abriram a sua conta bancária só com a cédula brasileira ou o passaporte do país de origem, mais o pedido só, né, da residência. Então, você tem o cartão, a admissão de residência temporária, mais a tua cédula de identidade do país de origem, mas você ainda não tinha cédula de identidade paraguaia. Se você for no Basa, muitas vezes eles abrem uma conta para você lá. Estas contas são contas de ouro, são contas poupança. Para você lembrar o que é uma conta poupança, quem no Brasil, quando fez certa idade, o pai e a mãe não levou lá na caixa, te fez uma conta poupança para nós com aquele cartãozinho azul? Então, isso é uma conta poupança, não é uma conta corrente. Aqui no Paraguai a gente chama de conta plena, tá? A conta corrente é plena, a conta poupança é conta de ouro. A maioria de vocês no começo vai ter só contas de ouro em Guarani e sem direito à transação SWIFT. Na conta bancária plena, a gente já muitas vezes passa a ter um limite maior do que só 3 salários mínimos para movimentação nessa conta, ganha cartão, nem sempre é crédito, cartão de crédito não é um cartão fácil aqui dentro do Paraguai, ativa-se a opção de transferência SWIFT, ou seja, do exterior, ok? E já dá para você pegar aqueles reintegro caso você tenha cartão de crédito. Vocês vão ver que tem muito cashback de 20%, 30%. Marlon, o que é esse reintegro malucão que tem aí no Paraguai? Porra, tem conta que os caras devolvem 30%, 40%, 20%. Não, tá errado.
Eu também achava isso. Depois eu entendi o quê? Em algumas reuniões com bancos, que a gente procurou alguns bancos sólidos para fazer parcerias aqui para o Grupo Romper, eu perguntei isso. E o que acontece? Vamos lá. Galera, se vocês pegarem a população adulta do Paraguai, mais de 50% deles nunca teve conta bancária. Por quê? Lembra que nós somos o Brasil de 1990 em alguns aspectos? A bancarização é isso. Aqui se movimenta muito dinheiro vivo e, inclusive, eu já tive funcionários de mais idade que eu tive que falar para o cara, ó, você vai ter que abrir uma conta bancária porque eu só pago com conta bancária, eu não pago por dinheiro. Então, o que acontece? Esse reintegro, o mais barato se você pagar no cartão ou pagar pela conta bancária, é uma força que os bancos estão fazendo aqui dentro do Paraguai para tentar bancarizar as pessoas aqui no Paraguai, tá? Então, quando ele vê o amigo recebendo 15% de volta de uma compra, a tendência é que ele vá abrir conta bancária, tá? Mas não é nada errado, não. É realmente uma força que os bancos estão fazendo para a pessoa abrir conta bancária. E, ela nunca teve conta. Quando ela abrir a primeira vez aqui no meu banco, provavelmente vai ficar meu cliente muito tempo. Então, é isso que está acontecendo. Tá? Agora que você tem a cédula de identidade, você pode abrir o seu registro único do contribuinte pessoa física. Tá? Pessoal, o que é o RUC pessoa física? O Gabriel vai pôr o cartãozinho aí do RUC pessoa física. Tá? O RUC pessoa física, ele é muito parecido com o nosso MEI lá no Brasil. Tá? Ele só serve para quem é prestador de serviço, ele não pode ser utilizado para vender produtos, ele já te dá direito a emitir nota fiscal, ok? Você já precisa agora de uma contabilidade, tá? E aí o que confunde a gente que é brasileiro é que o RUC pessoa física, para eles ainda é pessoa física. E para a gente lá no Brasil, quando a gente abre um MEI, meio que a gente já é uma empresa, tá? Mas o RUC pessoa física deles é um MEI brasileiro. Só que ao invés de você fazer movimentações igual lá no Brasil no seu CPF, agora você começa a movimentar tudo no seu RUC pessoa física, que nada mais é do que o número da sua identidade, tracinho 2. Né? Eles não falam tracinho, eles falam guion. Vai ter uns vídeos específicos, lembrando que agora o Grupo Romper é escritório de contabilidade pleno também. Inclusive, a gente está aí com a proposta de até dezembro ser o primeiro aplicativo full service de contabilidade do Paraguai para você tocar a tua contabilidade americana em conjunto com contabilidade paraguaia e ou só contabilidade paraguaia, tudo com um aplicativo nas palmas da sua mão, tá? Beleza. Agora você pode também tirar a carteira de habilitação. Agora você pode carteira para você dirigir carro, moto e sim, não é uma carteira só que consta como A e B. É uma para uns tipos de veículo mais parecido com motos, outras para a parte de caminhonetes e carros. Você vai ver que aparece no verso das duas aí. Que mais? Agora você pode abrir empresa. Como assim? Marlon, antes eu não podia? Antes, o estrangeiro, tá? Então, antes de você ter cédula de identidade paraguaia, o estrangeiro, ele pode ser sócio de uma empresa, mas ele não pode representar / administrar essa empresa, tá? Então, você poderia, só que você teria que, ou número 1, ter um sócio que tem cédula de identidade, ou número 2, ter um gerente, um representante que represente, que toque a empresa aqui. O estrangeiro sem cédula de identidade não pode administrar, não pode movimentar a empresa aqui. Agora, com a cédula de identidade, eu coloquei aqui abrir empresa justo por isso. Porque você pode abrir e administrar, tá bom? A gente vai ter vídeos agora da parte de publicidade especificamente sobre empresas de ações simplificadas, que é a EAS, os brasileiros chamam de EAS, aqui no Paraguai eles chamam de IAS, né? E sobre, sim, a sociedade anônima. Muita gente está tentando enterrar a sociedade anônima porque não entende o propósito dela e onde ela entra nesse novo Paraguai que está surgindo, e a gente vai desenterrar ela e reensinar vocês a utilizar esse modelo de empresa, tá bom? Você agora com cédula de identidade paraguaia também pode se cadastrar, né, ter saúde pública e se cadastrar no Instituto de Previdência Social. Você pode agora ter seus registros profissionais e revalidar o seu diploma. Marlon, mas me falaram
que eu posso revalidar o meu diploma, inclusive sem ter a cédula de identidade. Pode, mas não faz sentido. Por quê? Porque a maioria das coisas, principalmente se você for montar negócio, você vai perceber que vai pedir a revalidação da tua graduação em conjunto com a cédula de identidade. Tá? Então, vou abrir uma empresa de engenharia. Legal. Eu quero assinar como engenheiro. Preciso da graduação revalidada. E eu preciso abrir a empresa. Precisa da identidade. Então, apesar da lei falar que você pode revalidar o seu diploma até sendo só estrangeiro, eu coloquei junto aqui, tá? Que é o registro profissional nos órgãos e revalidar o diploma, ok? E registrar carro no seu nome, tá? E registrar imóvel definitivamente no seu nome também, apesar de eu ter comido bola e não estar aqui. Por quê? Porque agora dá com a cédula de identidade para você fazer o registro, tá? Do carro e do imóvel no seu nome. Nesse primeiro combo aqui, isso está mudando, tá? Antes, só a permanente deixava. Agora eles estão modificando isso aqui. E, inclusive, você pode fazer também o registro de imóveis como estrangeiro. A gente indica? Não. A gente indica registrar o imóvel com a residência temporária? Não. E eu explico isso mais para frente nesse vídeo. Vamos lá. Então, no combo 1, a gente pode ter identidade eletrônica, conta bancária plena, registro único do contribuinte pessoa física, carteira de habilitação de carro e moto, abrir e representar empresa, se registrar no Instituto de Previdência Social, fazer e atualizar registro profissional, revalidar diplomas de graduação, pós, entre outros, e registrar carro no seu nome. No combo 2, a gente pode tudo do combo 1, mais viajar pelo Mercosul só com a cédula paraguaia, CNH cheia. O que é CNH cheia? Agora você pode, se você está dentro da legislação, e aqui eles cumprem a mesma legislação que lá no Brasil, se você tem aquela carteira de carro e moto por 2 anos, né, de carro por 2 anos, depois de 2 anos você pode ir para caminhão e ônibus, que é a CNH que a gente vai chamar de CNH cheia dos nossos créditos. Então, na permanente, você pode pedir caminhão, ônibus, entre outras coisas. Crédito de longo prazo, então vocês vão ver que agora começa a liberar para vocês financiamento, leasing, hipoteca. Registrar imóvel definitivamente, ok? Eu vou ter um vídeo só falando disso aqui. Por quê? Você pode fazer o contrato de compra e venda na sua identidade brasileira, no seu passaporte. Você pode, inclusive, registrar esse contrato em cartório e tudo. Mas o registro de imóvel definitivo é para quem é residente permanente, tá? Marlon, quem não é permanente, então o estrangeiro pode ter imóvel aí? Pode. Mas tem umas coisas, tem umas noções que são diferentes do Brasil. E se eu for falar disso nesse vídeo, a gente sai do que a gente precisa e fica um vídeo muito grande. Então, eu vou trazer isso aqui num outro vídeo para vocês, tá? O combo 2 ainda te dá a mais. Votar e se candidatar nas eleições municipais, tá? Nas eleições municipais. E o cédula de identidade paraguaia mais residência permanente te dá direito a se candidatar a ter posse e porte. Não é automático, tá? Você vai lá e se candidata, faz todos os processos lá na Dimabel, na Interpol, tudo que precisa fazer. Eu vou fazer o meu e vou mostrar para vocês como que é mais ou menos aí, para vocês terem ideia, tá? Combo número 3, esse é o combo master, né? Aqui você já chegou no final, que é a cédula de identidade paraguaia e passou pelo processo de naturalização. Outra coisa, muita gente não entende o porquê você deveria fazer o processo de naturalização. Tem muita falácia aí do você perde a cidadania brasileira, do você perde a aposentadoria no Brasil. Eu respondo algumas coisas daqui a pouquinho nesse vídeo, que você não perde nada. Mas é muito importante para você que realmente decidiu ter a sua vida no Paraguai e ficar no Paraguai, que você siga o nosso material e pense com um pouco mais de carinho nesse negócio de fazer ou não a naturalização. Também vai ter um vídeo do Marlon explicando isso, tá? E o que ele destrava? Passaporte paraguaio, votar e ser eleito em eleições, agora não só municipais, aqui você só não pode ser presidente, tá? Mesmo com a naturalização, presidente você não pode ser. E o mais buscado da naturalização, que é cargo público de carreira, é só para quem tem a naturalização. E as portas têm se fechado também
para profissionais que trabalham, mesmo sem concurso público, mas trabalham para o governo paraguaio. Alguns já estão começando a exigir a naturalização. A gente viu nas últimas notícias aí o caso dos médicos, mesmo terceirizados, o Paraguai está começando a exigir a naturalização. Agora que a gente entendeu os 3 combos, eu vou passar algumas dicas para vocês e vou responder algumas perguntas que o pessoal faz muito para a gente. Vamos lá? Marlon, posso votar, posso ser candidato na residência permanente, na admissão permanente, você pode participar da eleição municipal, você pode votar, tá bom? Então, você vota para intendente, que é aqui no Paraguai é o prefeito, intendente, tá? E até na junta municipal, que é a parte lá mais parecida com os vereadores do Brasil, tá? Eleição nacional, não. Presidente, senador, deputado, isso não. Isso aqui, para votar nesses aqui, você tem que já ser cidadão, já tem que estar naturalizado ou ser cidadão nato, né? Marlon, posso ser funcionário público? Gente, cargo de carreira, concursado, não. Só naturalizado ou nato, não pode, tá? Tem algumas exceções para estrangeiros com conhecimento especializado contratado por tempo limitado, mas não é carreira daí, tá bom? E o passaporte paraguaio? Só vem com o seu processo de naturalização, tá? Vou perder meu registro geral, minha identidade no Brasil, vou perder minha nacionalidade brasileira ou minha aposentadoria no Brasil? Não. Nem na residência temporária, nem na residência permanente, nem na nacionalidade paraguaia, você não perde nem o seu registro lá dentro do Brasil, nem sua nacionalidade e nem sua aposentadoria ou seus imóveis ou seus direitos dentro do Brasil. Vai ter um vídeo, inclusive com o nosso advogado, explicando só isso aqui e o porquê que tem tanta confusão assim, tá bom? Estamos chegando no final desse vídeo maravilhoso e é óbvio que eu vou passar para vocês algo que só quem está aqui há muitos anos trabalhando com imigrante, implementação de indústria, entre outras coisas, passa, que é, muita gente esquece de falar para os senhores para fazer algumas coisas que você fez antes de tirar a cédula de identidade. Então você chegou aqui, fez plano de saúde, contratou água, contratou luz, fez contratos, entre outras coisas. E a galera esquece de avisar você do quê? De agora que saiu a tua identidade paraguaia, atualizar essas coisas. Por quê? Porque pode dar problema para você caso você não atualize, ou principalmente pode te dar problema porque muitas vezes você não está com a sua identidade ao qual você fez o registro. Então eu vou te dar um exemplo. Nós tivemos um caso em Encarnação de um cliente nosso que ele fez o plano de saúde dele com a identidade brasileira. Show, show. Veio, fez a imigração com o Grupo Romper, aqueles carros bonitos, aquela galera animada, aquele monte de empresário dentro dos carros formando grupinho para investir, para viver. Legal. Foi para lá e tal, e um dia deu um piripaque nesse homem, teve que usar o plano de saúde. Estava assim, a carteirinha do plano de saúde, e estava só com a identidade paraguaia e a carteira de habilitação paraguaia dentro do carro. Foi para o hospital, chegou lá no hospital, o pessoal do hospital e do plano de saúde não queria abater, queria cobrar dele os valores do hospital. Por quê? Porque ele estava apresentando um documento paraguaio com um número paraguaio, mas ele fez o plano de saúde com uma identidade brasileira. E eles falavam, cara, eu não sei se você é a mesma pessoa. Vocês entendem isso? Outra coisa, você precisa agora de um comprovante de água e de luz. E às vezes tem um erro no nome, às vezes você fez de uma forma. Então, primeira coisa, tirou a cédula de identidade, mudou de endereço, pega o comprovante de endereço, pega a cédula de identidade, pega tudo e vai lá no seu banco. Se você abrir o Atlas, abrir o Basa, o Eno, só com a identidade ou só com a admissão temporária, vai lá e atualiza os dados, tá? Segunda coisa, RUC, trocar o identificador antigo, principalmente se você abriu empresa, tá?
você vai ter um identificador. Quando você muda a identidade ou muda algo, sempre deixa o seu RUC atualizado. Aqui não muda quando você tira a cédula de identidade, até porque você precisa dela, mas quando você mudar, principalmente da identidade permanente, da temporária para permanente, tá? Vai e verifique se o identificador antigo do carnê é o mesmo da cédula, tá? Luz, tá? Lá na ANDE e lá na ESAP, em alguns lugares, não é o vizinho que tem poço artesiano, veja como que está o nome e veja se o cadastro não está usando o teu CPF ou RG brasileiro. Troca pro paraguaio quando sai a identidade. Chip, esse é clássico. Vai na Tigo, na Personal e na Claro e atualiza o seu cadastro para sua documentação paraguaia, tá? IPS, se você entrou para trabalhar para alguma empresa e foi cadastrado só com a residência, com a admissão temporária, ainda sem cédula, para trabalhar o mais rápido possível, ou até mesmo entrou de alguma outra forma, vai lá e faz o seu cadastro, tá? Ou o seu empregador vai acabar tendo que fazer o seu cadastro para registrar você. Plano de saúde privado, esse aqui é o que a galera mais come bola e é um dos mais importantes. Fez plano de saúde com documentação brasileira, agora saiu a documentação paraguaia, atualiza, tá? Contrato de aluguel, contrato com a escola dos filhos, atualiza tudo para a documentação paraguaia da família quando ela sai, não deixa para brasileira, tá bom? E um bônus, que é óbvio que pouca gente fala, mas que vale a pena, vai lá no consulado brasileiro e fala, olha, eu estou aqui, matrícula consular, tá? Faz um cadastro, manda e-mail, se comece a ter contato com o consulado brasileiro, entendeu? Para avisar que você também está aqui. Eu também separei para vocês algumas coisas por sequência e por perfil, tá? Mas não dá para fazer tudo junto. Em primeiro lugar aqui, tirou a cédula de identidade, faz o nosso Gov paraguaio aqui, faz a identidade digital paraguaia lá. Beleza, tirou a identidade, fez isso, para quem só veio morar, viver, via de regra os aposentados, os jubilados, tira a habilitação, se cadastra no IPS, se precisar, se for funcionário principalmente, tá? E atualiza tudo que você fez com os documentos do Brasil, até porque aqui, você que é aposentado já deve ter feito plano de saúde, tá? Por isso que eu não coloquei aqui. O plano de saúde você faz na hora que você bota o pé dentro do Paraguai. Vim trabalhar. Se for empregado, né, vai fazer o cadastro no IPS. Se for autônomo, vai abrir o seu RUC, vai atualizar o documento para tentar uma conta plena no banco e, se precisar, vai fazer o seu registro profissional e a sua revalidação de diploma, de graduação. Marlon, onde que eu faço a revalidação de diploma, de graduação? Você consegue um vídeo para a gente? Consigo, já está na nossa lista aqui para gravar. Se você quiser esse serviço, a Romper faz para você a validação no CONES e no MEC. Vim empreender. Então, RUC, pessoa física, mais abertura de empresa e sociedade anônima, e depois que a empresa estiver aberta, conta pessoa jurídica. Lá naquele vídeo de abertura de conta, inclusive, a dica que eu dou espere ter a documentação da empresa tudo certinha para quando abrir conta pessoa física, abrir junto com a pessoa jurídica. Você vai ver que os bancos também gostam mais desse tipo de movimento, tá? Marlon, eu vim exercer a minha profissão. Então, revalidar a graduação junto. Você pode começar a revalidação de graduação junto com o processo de imigração, porque tem demorado muito, em alguns casos até um ano e 3 meses para a gente conseguir essa revalidação. Começa ele já junto com a sua documentação, quando você vem fazer a documentação aqui no Paraguai. São algumas dicas só, tá bom? Show, galera, gostaram? Ficou dúvidas aí que eu não respondi nesse vídeo? Coloquei mais alguma dúvida na sua cabeça que a gente precisa responder? Pergunta aí nos comentários. Lembrando que quem mandar um valeu demais, todas as quartas-feiras a gente tem live às 19h30. A gente responde as perguntas e lê os comentários do Valeu Demais aqui do YouTube e bate um papo com vocês ao vivo. Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado. Um grande abraço.